ter boas condições para continuar ganhando títulos como ele já ganhou nesses últimos anos. Foi o que eu entendi da fala do Lugano, concordam? E eu discordo. Eu acho que o Palmeiras tem totais condições. Eu também. Totais condições de continuar sendo um time competitivo, vencedor, lutando pelos principais títulos no Brasil e na América do Sul, na minha opinião. Vai precisar de reforços? Precisa, como todos os clubes. E, na minha visão, o Palmeiras tem condições para isso. Não só pela patrocinadora forte e rica, que é a presidente, Mas é um trabalho bem feito, né, Abel? mas por tudo, Porque outros também têm dinheiro e não fazem o trabalho que o Palmeiras faz. Estádio lotado sempre, número de sócios cada vez maior, dinheiro que entra de marketing, de televisão, clube que vai continuar, vai ser campeão brasileiro, tem premiação. Eu não vejo assim, o Abel é melhor ele ir embora, porque se ele ficar, ele não vai conseguir mais fazer. É óbvio que outros têm trabalhado para crescer e para competir com esse Palmeiras. O Flamengo já estava, o Galo continua forte, o Fluminense está aí, nós estamos vendo. O Botafogo fez um primeiro turno espetacular, os outros times vão trabalhar para combater esse Palmeiras supercampeão. Mas na minha visão, não vejo como fim de ciclo, não. Óbvio, se ele quer ir embora porque ele recebeu uma proposta milionária, ou ele está cansado de várias coisas que ele reclamou e reclama no futebol brasileiro, isso é outra coisa, assim, mas eu não vejo como fim de ciclo, não vejo que o Palmeiras não vai dar condição para ele continuar ganhando. Eu acho que vai. Acho que vai, sim. O clube é muito bem estruturado. Muito organizado, com um bom investimento, condições financeiras de manter um elenco forte. Talvez não o mais rico do Brasil, mas com a qualidade do seu trabalho, transformando esse clube sempre num candidato a todos os títulos que disputa. Está aí ganhando mais um campeonato brasileiro. Eu acho que o Palmeiras continuará forte, mesmo se a opção do Abel for ir embora. Continuará sendo um clube forte como era quando ele chegou. Eu acho que a comissão técnica do Abel e ele, no comando desse trabalho, eles potencializaram o Palmeiras, mas o Palmeiras já era forte antes. Você lembrou que ontem já vinha ganhando títulos. Ganhou títulos com Marcelo Oliveira, né? Marcelo Oliveira. Mas não com esse nível de trabalho, Abel. Não com esse nível que a gente está vendo hoje. O que a gente está vendo hoje em relação ao Palmeiras é histórico no futebol brasileiro. É um nível de trabalho, de comissão técnica, de grande parte da diretoria, dos jogadores. De futebol. É um clube que funciona muito bem. É um clube que ganha e sabe por que venceu. E, por exemplo, a integração com a base. A base do Palmeiras hoje é a melhor base do Brasil. É a que tem revelado grandes jogadores. Está aí o Hendrick sendo vendido, vai aparecer o Estevão. É o próximo da fila. Então, não é só o trabalho de cima, entendeu? É o Palmeiras que está ganhando muita coisa na base, quase tudo na base, e fornecendo jogadores. Então, é um trabalho do clube, da instituição, com um desempenho muito bom da comissão técnica liderada pelo Abel Ferreira no time principal. O Palmeiras continuará sendo forte, ele permanecendo ou não, porque a estrutura está toda montada ali e ele tem recursos para continuar dessa forma. Agora, assim como eu, você não vê como fim de ciclo, né? Eu acho que pode ser ou não, depende da cabeça dele. Estou dizendo assim, se ele continuar, ele não tem totais condições de Abel, continuar eu taça? Estava lembrando aqui do Galhardo, Marcelo Gallardo, no River Plate. Ele ficou 8 anos no River Plate. E todo ano, o presidente na época era o Rodolfo Donofrio. O presidente falou o seguinte: enquanto eu for presidente, o técnico é o Galhardo, a não ser que ele não queira. É isso. O Palmeiras é exatamente essa situação. Fica aí. A não ser que o Abel Ferreira não queira mais. Todo final de ano o Galhardo deixava no ar essa situação. Não sei se eu vou ficar, talvez sim, talvez não. Estou cansado, tem isso, tem aquilo. Aí ficava ali, ficava aquela novela. Vai ficar o Galhardo, não vai ficar, vai ficar. Isso e não ele ficou 8 anos. Deixa eu falar. Isso, comentar em cima do que você está dizendo, isso não é espetacular e é totalmente diferente do pensamento médio da cultura que tem no futebol brasileiro, porque esses 8 anos o Galhardo não foi campeão em todos. Não. Foi, pelo menos um título ele teve. Tá, mas os títulos mais Libertadores ou Copa Argentina. Palmeiras da era Abel Ferreira vai para o 9º na quarta-feira em 3 anos. Por exemplo, Simeone está quanto tempo no Atlético de Madrid? Há mais de uma década. Chegou no final de 2011. Mas mudou o patamar do clube, os caras acreditam no trabalho dele, mesmo que não seja campeão. Mas o trabalho é bom, Abel. Nós temos que mudar trabalho bom é uma coisa. Independentemente de mas eu acho que assim, isso eu entendo.
Mas continuidade com um trabalho ruim não tem como continuar. Se o trabalho não for bom, e aí pode ser uma série de coisas. Às vezes o elenco que não é bom, o treinador que não tem a capacidade, o elenco que não assimila. Aí o porquê ele não é bom, aí eu acho que tem um monte de motivo. Agora, se o trabalho não for bom, ele não tem que ficar continuando. Se no Brasil, normalmente quando o trabalho não é bom, sempre... sobra para o técnico. E nem sempre a culpa é do técnico. Sim, isso eu concordo com você. E melhorar o trabalho. Isso eu concordo com você. Isso acontece isso muitas concordo vezes. Com você. Muito. Mas essa história do Abel Ferreira com o Palmeiras com o Abel Ferreira é uma história tão bem contada, tão vencedora, tem tanta identificação, o torcedor gosta tanto dele e acho que ele entendeu o que é o clube o entendeu também, que nesse momento ele só sai se ele quiser. Ele não vai ser demitido. Ele, entre aspas, uma bola dividida, Dom, que ele não vai perder para presidente, ele não vai perder para nenhum jogador, porque ele, além de ser um técnico de grande capacidade, extremamente vencedor, ele se colocou em uma situação já no Palmeiras hoje, que é o seguinte, o palmeirense não consegue olhar para esse time hoje sem olhar o Abel Ferreira mandando esse time. Né? Então, assim, a identificação que o Abel Ferreira criou com o Palmeiras, com títulos, com a maneira dele, com os jogadores que ele melhorou, com tudo isso que envolve, é comparável do Tele Santana com o São Paulo. Claro. É nesse nível, é comparável do Guardiola com o Barcelona. Em relação não ao que o time joga, estou comparando os times. Estou comparando em relação à identificação, à mentalidade, à capacidade. O São Paulo também. Renato com o Grêmio, não é? E quando você fala que ele só sai se ele quiser, eu acho que essas razões seriam só extracampo. Eu não consigo imaginar o Abel saindo por conta, o Palmeiras não deve brigar. Vai brigar por todos os títulos na temporada passada, na temporada que vem, porque a gente está falando de um ano que o Palmeiras ficou uma disputa de pênalti de final de Libertadores, deve ganhar o seu terceiro título, e campeão paulista. Eu só acho uma coisa. Eu acho que a presença dele faz muita diferença, Dom. É claro que o clube ajuda muito, a diretoria ajuda muito, com o treinador possivelmente, se der tudo muito errado, o time vai chegar, mas não sei se ganharia tudo que ganhou sem ele. Sim, eu concordo. Eu acho que a presença dele ajuda muito, muito. Mesmo que o clube seja um clube muito organizado, ter o Abel Ferreira faz muita diferença. Não, eu concordo. O que eu quero dizer é que acho que não é o campo que vai determinar a qualidade do elenco do Palmeiras, que vai determinar a saída dele. Para mim, ele tem convicção que o Palmeiras vai brigar por tudo de novo ano que vem, com ou sem ele. E a gente está falando de um Palmeiras que conseguiu tudo isso, mesmo num ano que a gente falou muito mais das saídas do Palmeiras do que das chegadas de jogadores. Com todos os problemas que teve, esse time continua brigando. Acho que se o Abel sair é muito por conta desse desgaste que ele já demonstrou publicamente em relação a toda a estrutura do futebol brasileiro e até do trabalho. Por mais que o clima seja muito bom, são 3 anos. Assim, não deve ser fácil você manter até a motivação, a pegada por tanto tempo com os mesmos jogadores. O Guardiola mesmo fala disso, tanto que até o City ele falava que 4 anos, 3 anos era o limite para ele, muito por conta do desgaste do dia a dia. Ou no caso de uma proposta financeiramente que o cara não consiga recusar. Mas ele falar, não, eu não vejo perspectiva aqui, acho que não é isso que vai determinar. Você também não vê como fim de ciclo? Não enxergo. Ganhou, esqueci o termo usado pelo Lugano, esse campeonato brasileiro veio ele usou no limite do elenco. Eu acho que ainda tem muita lenha para queimar. No ano, em determinado momento, deu a impressão disso, Abel, em relação ao limite do elenco, né? Para 23, mas eu não enxergo esse limite para 24. Machucou, o Dudu teve a lesão no meio para o fim do campeonato. O Endrick não estava sendo utilizado como titular, entrava pouco nos jogos, né? Então, tudo isso, o Arthur chegou no meio da temporada. Não vejo como um fim. Gente, o Zé Rafael continua voando, jogando muito. O Gustavo Gomes está voando. O projeto tá jogando aí. Muito. O Piquerez está voando, está jogando muito. O Rafael Veiga está voando, está jogando muito. Não, errado. Fim de ciclo, quem caiu Abel. de rendimento foi o Rony. O que pode acontecer é alguns desses jogadores saírem do Palmeiras. Em relação a isso. Aí sim. Isso sim. O Endrick já vai sair, a gente sabe. Inclusive, outro dia o próprio Ancelotti falou lá, estamos esperando ele lá, tô vendo ele aqui, tô gostando, quero ele aqui. Sim, vai no meio do ano, né? No meio do ano. Ainda tem mais 6 meses. 6 meses, mas 6 meses não é a temporada inteira. Sim. E outros jogadores podem receber propostas e podem sair, aí você pode minar a base desse time que foi vitoriosa durante esse período. Pouquíssimos saíram, né? Pouquíssimos saíram, mas o Abel já falou sobre isso algumas vezes. Rejeitaram propostas. Propostas tem. E tem a proposta para ele. Por quê? Porque a diretoria do Palmeiras foi lá e renovou, bancou. Gustavo Gomes não recebeu proposta milionária para ir embora? Vários receberam. Vai dizer que não ganhou um din-din para ficar? Sim, claro. Mas pode acontecer eles entenderem que é o momento de saída. Todo o ciclo se encerra em algum momento. A gente não sabe se vai ser agora que vai acabar o ciclo do Abel,
mas em algum momento vai acabar. Ele todo ano ele fica nessa situação, não sei se vou, se não vou. Só que agora a diferença é que ele tem uma proposta para ser um dos maiores, se não o maior salário de técnico do mundo. Não é brincadeira. E mais, a possibilidade de trabalhar num ambiente de futebol muito mais relaxado, com menos cobrança, Será? com menos jogos. Mas é assim, o Campeonato do Catar é diferente do Campeonato Brasileiro. Não, eu estava pensando na Arábia Saudita, é Catar. Catar, é Al-Sadd. E assim, esse assunto, Abel Ferreira, claro que é um assunto muito relevante, é um assunto que interessa demais ao palmeirense de saber se o treinador histórico do clube vai ficar ou não. Mas a grande notícia é amanhã o Palmeiras de novo ser campeão brasileiro. E Você talvez. Tá mudando a pauta, Rafael Prado. Não, estou mudando a pauta pelo seguinte, Eugênio. Talvez a pauta não seja o Palmeiras aqui, campeão se o brasileiro. Abel fica, não, não fica. pela rotina que virou. Campeão ele já é. Não, mas então que tá. Mas aí que tá. Virou uma rotina tão grande da volta olímpica que o Palmeiras ganhar mais um brasileiro. Vamos ver se o Abel Ferreira vai ficar ou não. A notícia é o Palmeiras ganhar de novo o Campeonato Brasileiro. E essa sua observação, essa é a grande você está mudando notícia. a pauta feita pela produção? Não. A produção está aqui no ouvido do Abel falando o seguinte, Eugênio. fala do Abel. Não, ninguém falando nada. Não é isso, Eugênio. O Palmeiras foi buscar 14 pontos. Porque ontem eu foi fiz buscar isso. 14 pontos. Porque eu estou me solidarizando que ontem eu fiz isso. E Faltando ontem foi o 9 seguinte, rodadas. o Palmeiras ganhou no domingo do Fluminense o jogo do título brasileiro. Campeão brasileiro. Falta só assinatura, o carimbo final. Mas é difícil de ganhar. E ontem a gente já estava... O jogo do título foi virada contra o Botafogo. Tudo bem, mas ontem foi o domingo foi a assinatura A confirmação. final. E ontem aqui a gente não falou do jogo, a gente falou do Abel, da entrevista do Abel. O Abel vai, não vai. Quer falar, fica à vontade. Não queira mudar hoje a pauta do programa. Entendi. Tá bom. Já Ele falou não é relevante. dessa doce rotina que o Palmeiras vive de levantar a taça. O que ele falou não é relevante. Olha quem é que está aqui atrás. Vai ou fica? Essa é a pauta. Peraí. A Ele levantar mais uma programa. taça agora não influencia nisso? Mas a taça já está aí, é mais um título. Não tem influência nisso? O cara levantar mais uma taça de campeão brasileiro? Só confirma a capacidade desse time ser competitivo, mesmo sem os reforços tão cobrados. Outra coisa que eu tenho ouvido muito. Mesmo sem, com soluções internas. Tenho ouvido muita gente falar, mas o Botafogo entregou. Mas tá bom, Botafogo entregou, realmente. Não importa. Concordo, Botafogo Não entregou. importa. Perfeito. Por que o Flamengo não pegou? Por que o Galo não pegou? Por que o Grêmio não pegou? Por que o Bragantino não pegou? Por que o Fluminense não pegou? O Palmeiras não tem mérito monstruoso? Claro que tem. E o Palmeiras Pelo tem amor de uma Deus. sequência Vai péssima diminuir o depois título? da eliminação na Libertadores. Então, assim, o Palmeiras tem uma sequência péssima depois da eliminação na Libertadores, né? Uma sequência de derrotas no Brasileiro. Então, poderia ser o time meio que largasse mesmo. Abel, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer a leitura do campeonato dessa forma. Qual forma? Por exemplo, o que eu tenho ouvido muito nos últimos dias. Todo mundo está fazendo força para cair. Ninguém está fazendo força para cair. Tá sim. Então vai. Então agora desenvolva. O Palmeiras é campeão porque o Botafogo entregou. Não, o Palmeiras é campeão porque ele está sendo campeão, porque ele ganhou. Sim. Mas fala da força para cair. Eu gostei desse assunto aí também, foi bom. O Botafogo entregou. Não, o Botafogo teve uma queda de produção, não conseguiu manter a sua competitividade, não teve regularidade. Entregou. Regularidade essa que o Palmeiras está mostrando. O Palmeiras está sendo campeão por ele. Ok. O Botafogo tem os problemas dele, o Botafogo caiu de produção, ele poderia ter sido campeão se não tivesse caído de produção, sim, mas ele não entregou o título ao Palmeiras. O Palmeiras foi lá e ganhou. Inclusive ganhou diretamente, no confronto ali 4-3 contra o Botafogo. Ele teve a mesma 14 coisa pontos embaixo. à frente, ele entregou sim, na minha Esse opinião, discurso- e o Palmeiras teve mérito, foi competente para pegar. Esse discurso de que ninguém quer ficar, todo mundo quer cair. Não, ninguém quer cair. Você acha que alguém entra em campo para perder o jogo? Mas não Só é que isso. são times que têm limitações técnicas. Muitas. Num campeonato muito nivelado, que tiveram problemas de gestão ao longo da temporada, de trocas de técnico, às vezes excessivas no caso do Santos, às vezes demoradas no caso do Vasco, de elencos que demoraram para receber reforços, Bahia também, e que chegam nesse momento com um peso muito grande para carregar. Mas assim, não tá querendo cair. Não está querendo cair. Está dando o possível. Está merecendo, é diferente. Está merecendo cair, é diferente de estar querendo cair. Diferente. Mas É quando você merece, todo mundo quer você cair. pavimenta um Ninguém quer caminho ser para campeão. cair, viu, gente? Você acha lá em cima que ninguém quer ser campeão? Todo mundo quer ser campeão, pô.
O Eugênio... Eugênio, calma, Eugênio. Eu Você quero dizer o seguinte para você. Compositor de samba enredo. Você é muito bom. Você não entende jogo de palavras. Você não entende linguagem figurada. Não é possível. São metáforas. São metáforas que, quando a gente fala pra mim, que o cara tá fazendo força pra cair, quer dizer que ele tá jogando muito mal. Não tá fazendo força Ou pra merece, merecendo. ou merece, Ele porque sabe merece que tá lá cair. embaixo. Não é que o Santos quer cair e o Vasco quer cair. Claro que não quer. Mas que tá fazendo... Eles pavimentaram um caminho para isso, fazendo força. Porque parece que depende só deles. Não depende só deles. Não, o Santos e o Vasco dependem só deles. Esse que é o problema. Não depende, porque tem o adversário do outro lado. Tem. Às vezes tem que combinar com o adversário. Isso é difícil. Tem o adversário do outro lado, gente. É muito difícil. Parece que Você tá muito bonzinho com esses incompetentes lá de baixo, Abel. viu? Eu tô colocando a situação como ela é. A gente não pode inverter os fatores. Olha, será um grande título o amanhã do Palmeiras. É campeão brasileiro, vai ser campeão brasileiro oficialmente após a rodada de quarta-feira, pelos méritos dele. Claro que sim. Concordo. Ponto. Eu acho que o Botafogo tinha todas as condições de ser campeão e perdeu essas condições pelos erros dele. Então ele perdeu a condição de ser campeão para ele mesmo, pelos erros que ele cometeu, pelos problemas que ele não soube administrar. Numa linguagem figurada, entregou. E que isso? E quem foi competente que foi lá Gênio. e pegou? Bel O tá Palmeiras arrebentando a teve gente. competência. Bel tá querendo arrebentar. Não é que ele entregou de propósito, não é isso. Para mim o discurso Entregou não é uma esse. forma de falar, de dizer, não é? Mas eu não gosta? Eu não gosto de corroborar esse discurso porque eu não entendo dessa forma. E quando você fala isso, eu entendi, Eugênio. Parece que você está diminuindo o mérito de quem é o campeão. E o Palmeiras vai ganhar um grande título. Diminuindo, no caso, lá embaixo, Grande a luta título. daqueles que estão tentando Grande com as forças título que de tem, arrancada, de fugir do conseguir rebaixamento. vitórias seguidas em um momento Não é que porque o cara perdeu que ele o não Palmeiras quis falava ganhar. mais em G4 do que em título, né? O Palmeiras começa a ganhar a partir daquele jogo contra o Coritiba no Couto Pereira. O Palmeiras, lembrou bem o Dom, que foi eliminado da Libertadores pelo Boca, ele perde do Santos, perde do Atlético Mineiro. Quando perde do Atlético no Allianz Parque, dá a impressão do seguinte, ia no máximo G4. Porque estava 14 pontos atrás do Botafogo, já tinha um jogo a mais que o Botafogo. Aí vem Coritiba, tem um 5-0 no São Paulo, que é importante também. E aí o time vai ganhando. Tem o 4-3 do Botafogo, que estou com você, Abel. É o jogo do campeonato, em relação ao Palmeiras virar a chave mesmo, que ele diminui para 3 pontos. Mesmo com um jogo a mais, ele encosta um pouco mais no Botafogo. E o time tem uma sequência muito grande de vitórias seguidas. Inegavelmente, há um grande mérito nisso do Palmeiras campeão. O empate heróico contra o Fortaleza. A minha maneira de ver a coisa é a seguinte, o que o Botafogo entregou. O Botafogo não foi capaz de ganhar. É outra forma de dizer a mesma coisa. Assim como o Vasco, Santos, Bahia, eles não foram capazes de assegurar com antecedência a permanência na primeira divisão. Mas estão aí lutando. Por exemplo, o que a gente estabeleceu aqui... Entregou, ninguém está humilhando. Quantos pontos tem o Botafogo, Santos? nada disso. Quantos pontos tem o Santos, Abel? 43. 43. Deixa eu me lembrar. Se ele Vasco, ganhar, 42, Bahia, 41. Se o Santos ganhar do Fortaleza, ele vai a 46, não é isso? Sim. Essa não era a meta estabelecida lá atrás, o 45, de pontuação para um time se livrar do rebaixamento? O que você quer dizer com isso? Vai, continue. Se o Santos ganhar do Fortaleza, ele terá conseguido atingir a meta para fugir do rebaixamento. Quer dizer o quê? Sucesso? Que Eugênio, não conta pra ninguém. Vou te contar um segredo. Lotem as Porque praias, o Santos, você espera que ele vai fazer uma campanha superior a isso. Mas, assim, dizer que ele não queria ganhar, a narrativa de que ele está entregando, está fazendo força para cair, não é isso. Ele simplesmente não está sendo capaz até aqui de buscar. Agora, se ele chegar em 45 pontos, ele alcançou o objetivo de fugir da zona de rebaixamento. Isso quer dizer o quê? Alcançou o objetivo. Que ele não está fazendo força para cair. Não, está fazendo sim. Aí que a gente discorda, Eugênio. Eugênio, se você faz um trabalho ruim no seu departamento de futebol, coloca pessoas que não são do ramo, não são do métier, contrata mal, seu time é ruim e tal. Quem tá fazendo não força. É do ramo ali que trabalhou no Santos? Quase todo mundo. Aí o que acontece, Quem? Me dá Eugênio? o nome. Paulo Roberto Falcão trabalhou. Não é do ramo? Não, é do ramo, mas foi muito mal. Foi muito mal. Ficou 6 meses no clube. Agora, dizer que o Falcão não é do ramo... Não, jogou muito bem, Eugênio. Mas é o seguinte, mas aí que tá. Essas escolhas que foram ruins, que deram resultados ruins, elas têm uma influência grande na campanha. Você não chega à última rodada na situação de desespero. Com a intenção de errar? Não. Tá. Mas não estou falando que quiseram errar de propósito. Estou dizendo que erraram. Sim, erraram. Na prática, erraram. Mas da vida, a gente tem que tomar decisão o tempo inteiro. Sim, só que aí Você está normalizando muito times que chegaram com 40, 41 pontos, 42 pontos. Normalizando a campanha. Vocês sabem por que eles chegaram com 42 pontos? A campanha é ruim, consequência de uma cascata de erros. Isso, é isso que nós estamos falando. Vem de 10 anos. É isso que eu estou falando, é isso que eu estou falando. Erros
E fala, torcida alviverde, vamos para mais um vídeo do nosso canal aí, vim trazer notícias do Verdão para vocês. Essa notícia aí que todos os palmeirenses estão de cabeça quente, né, para saber se o Abel Ferreira sai ou não do Palmeiras. E vamos lá, vamos ver o que o Caio Ribeiro disse ontem no Sport TV. Caio Ribeiro disse que Abel Ferreira do Palmeiras não recebeu nenhuma proposta oficial. Comentarista aponta português como o maior treinador da história do clube e diz que Abel merece homenagem caso saia. Segundo o comentarista Caio Ribeiro, o técnico Abel Ferreira não recebeu nenhuma proposta oficial para sair do Palmeiras. A informação foi dada no programa Boleiragem nesta segunda-feira no Sport TV, na noite de ontem. A informação é que o Abel Ferreira não recebeu nenhuma proposta oficial. A minha leitura do assunto é que não chegou porque ele é muito sério e profissional. Ele não aceitaria negociar uma eventual saída com o campeonato em andamento, ainda mais com a possibilidade real que está perto de se concretizar de ser campeão brasileiro, disse Caio Ribeiro no programa de ontem. O comentarista avaliou que somente nesta temporada o treinador português entendeu exatamente o futebol brasileiro. Em 2023, para Caio Ribeiro, o Abel Ferreira se ver questionado. Ele teve a experiência completa de um técnico no Brasil. Agora ele entendeu exatamente o futebol brasileiro. Sobre o calendário e as dificuldades, ele já sabia. Dirigir um time grande, ele descobriu aqui, com o Palmeiras. Mas ser questionado, ele nunca havia sido. E esse ano, ele foi. É duro olhar para a temporada e olhar que só ganhou o Paulista e a Supercopa. Agora, de repente, vai fechar o ano com um título brasileiro. Tem uma frase do Mourinho, uma das referências do Abel, que diz que o ciclo de um treinador em um clube é de 3 anos. Ele está prestes a completar isso. Caio apontou Abel Ferreira como o maior treinador da história do Palmeiras e disse que a torcida alviverde precisa fazer uma homenagem ao português, caso realmente se concretize a saída dele. E para mim, é o maior treinador da história do Palmeiras. Teve Oswaldo Brandão, Felipão, mas ele conquistou o que ninguém conquistou. O que ele conseguiu nesses 3 anos é sensacional. Tem muito do trabalho dele, de vestiário, de saber encontrar soluções. Gostaria que ele ficasse mais 10 anos no Palmeiras. E é isso aí, rapaziada. Essa foi a notícia de hoje sobre Abel Ferreira. A torcida tá apreensiva, tá aguardando esse último jogo aí, algum pronunciamento do Abel, mais claro, né? E vamos ver o que vai dar. Deixe nos comentários a sua opinião. Deixa o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Valeu!